Ainda no tema de solubilidade, hoje a gente vai falar sobre concentração comum. A concentração comum diz respeito a quanto de massa de um soluto dissolvido eu vou ter dentro de um certo volume de solução. Isso é uma maneira de eu saber quanto sal eu dissolvi na água, por exemplo, ou quanto ácido eu tenho dissolvido naquela água. É um jeito bastante usual, porque eu vou colocar ele em massa sobre um determinado volume. Mas que unidade eu uso, né? Muito mais conveniente do que usar quilogramas e miligramas é usar justamente gramas. Tanto porque quando eu vou pesar um sal, eu não vou pesar em quilos, dificilmente eu vou pesar em miligramas, né? É muito mais conveniente eu pesar em gramas, porque por causa da massa dele, né? O tanto de massa que eu vou conseguir dissolver na água. Normalmente é uma questão de gramas que eu consigo dissolver. E porque gramas têm uma relação direta com mol, né? Normalmente, por exemplo, a massa molar mesmo é dada em gramas por mol. E para o volume, a gente vai usar bem mais decímetros cúbicos ou litros, lembrando que esses dois valores são iguais. Um decímetro cúbico é exatamente um litro, certo? Até porque dificilmente a gente vai mexer com 1000 litros ou usar só ml ou centímetros cúbicos. Quando a gente preparar uma solução em laboratório, é muito mais conveniente preparar litros de solução do que preparar só alguns ml ou 1000 litros. Uma vantagem de se colocar uma concentração em gramas por mol é justamente que massa é uma unidade bastante usual. É só você pesar em casa. E litros também bastante usual. Um outro tipo de concentração que não é tão comum é a concentração molar. Essa é dada em M. Você geralmente escreve um M caprichado, ou você faz que nem eu escrevo MM, os dois maiúsculos. Essa concentração é uma quantidade de soluto. Veja bem, isso é bastante diferente de falar massa de soluto. Quando eu falo de quantidade, eu estou querendo dizer, por exemplo, mol, ou número de moléculas. Isso é quantidade de soluto sobre, de novo, volume da dissolução. E por que eu escrevo volume de solução, não volume de solvente? É porque quando você adiciona sal, ou ácido, ou base, normalmente você vai alterar, sim, o volume daquela solução. A solução é o volume tanto do solvente quanto do soluto daquela solução. E como já é de se esperar, a unidade é em mol por litro. Mol porque quando se fala de quantidade de moléculas, é muito conveniente usar mol, que tem aquela relação direta com gramas. E litro, porque, né, eu não vou fazer só 10 ml de uma solução. Eu possivelmente vou fazer 1 litro de uma solução, dependendo do que eu for fazer também. E aí, a gente tem uma relação bastante interessante. Normalmente é número de mol sobre volume. Só que existe uma equação, uma formulinha para o número de mol, né? O número de mol ele vai ser a massa dividida pela massa molar. Então, se eu substituir esse número de mol por massa sobre massa molar, eu vou ter aqui que a concentração molar é massa sobre massa molar vezes volume. E
Isso é bem conveniente porque alguns exercícios eles vão dizer, por exemplo, que você tem 20 gramas de sal, ele vai te dar a massa do sal e o volume final da solução. E aí é muito conveniente você simplesmente pôr essas informações aqui nessa fórmula para já achar o resultado. Outra relação que vale bastante a pena colocar aqui é a relação entre a concentração comum e a concentração molar. Se você pegar que concentração comum é massa sobre volume e aquela fórmula que eu acabei de achar é massa sobre massa molar sobre volume, eu pego esse tanto aqui e substituo por C. E aí eu vou ter que a concentração molar é a concentração comum sobre a massa molar. O que é muito conveniente para eu trocar de unidade. Por exemplo, o exercício me dá que uma concentração é 9 gramas por litro de sal. Se eu dividir esse 9 gramas por litro pela massa molar, eu vou ter a concentração molar. Assim eu posso facilmente trocar a unidade dependendo do que o exercício exige, né? Muitas vezes o exercício ele não vai simplesmente te dar tudo já em litros, em gramas, e é só você fazer uma divisão. Normalmente os exercícios eles pedem um pouco mais. Eles te dão coisa em mol e eles pedem coisa em gramas. Ou vice-versa. Pra dar uma dificultada mesmo. Uma última coisa que vale bastante a pena comentar é a dissociação de íons quando você dissolve um sal, por exemplo. O que acontece é, quando eu dissolvo NaCl na água, ele se divide em Na+, e Cl-. Na+, Cl-. E aí eu vou ter uma determinada concentração, por exemplo, 2 mol por litro. Sei lá, chutando uma concentração qualquer. Se eu dissolver 2 mol por litro de NaCl, no final da concentração, isso é muito importante lembrar, eu vou ter 2 mol por litro de Na e 2 mol por litro de Cl. O que aconteceu? Dobrou? Não, não dobrou. O que acontece é, se eu tenho 2 mol de NaCl, no final eu tenho 2 mol de Na e 2 mol de Cl, que juntos compõem aqueles 2 mol por litro de NaCl. Outro exemplo que seria um pouquinho mais diferente seria, por exemplo, MgCl2. Eu tenho 1 mol por litro. Ele vai se dividir em Mg+, isso eu já escrevi balanceado, 2Cl-. Esse é 1 mol por litro. E pela estequiometria, se para cada 1 mol disso eu tenho 2 desse, eu tenho 2 mol por litro desse. Até porque a concentração ela vai ser proporcional ao número de mol. Até porque eu não alterei o volume da solução de nenhuma maneira. Eu só dividi aquela molécula em vários íons. Muitos exercícios eles pedem quantidade de íon e as pessoas erram por pensar que vai ser a mesma concentração, que nem no caso da NaCl normalmente é a mesma concentração, mas as moléculas não são todas 1 para 1, né? Por exemplo, essa mesma é 1 para 2. Então fiquem bem espertos com isso. Agora um exercício pra gente não perder o costume, né? Unifesp 2004. Pela legislação brasileira, a cachaça deve obedecer a um limite de 5 mg por litro quanto ao teor de cobre. Para saber se tal limite foi obedecido, 5 ml de uma certa cachaça foram titulados com solução de sal de sódio do EDTA,
ácido etileno diamino tetraacético, 1 vezes 10 a menos 3 mol por litro, gastando-se 4 ml na titulação. Sabendo-se que a massa molar do cobre é 63,5 gramas por mol e que o cobre reage com o EDTA na proporção em mol de 1:1, a concentração de cobre nessa cachaça em miligramas por litro é aproximadamente... Bom, para começar, titulação. O que é titulação? Titulação é uma prática bastante comum no laboratório de química, principalmente em laboratórios de qualitativa e quantitativa, principalmente quantitativa, e serve para a gente descobrir o quanto de determinada coisa existe numa solução. É um jeito bem simples de você descobrir a concentração de alguma coisa naquela solução. Por exemplo, aqui, ele usou esse tal de EDTA para descobrir quanto de cobre eu tenho na cachaça. E para resumir, o importante é isso aqui. Sabendo-se que a massa molar de cobre é 63, não é isso? Reage com o EDTA na proporção 1:1. Essa parte é a parte importante. Porque o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a cada 1 mol de EDTA que reage, eu tenho 1 mol de cobre. Beleza? E aí, o importante nesse tipo de exercício onde, porque a pessoa fez tal processo e tal processo e aí aconteceu aquilo, imagina a situação. Não consegue imaginar? Desenha. Esse exercício confunde muita gente porque a gente assusta com a quantidade de informação. Mas não é muita informação, só o passo a passo do que está acontecendo. E o que está acontecendo? Primeiro ele pegou 5 ml de uma certa cachaça. Vamos supor que eu tenho essa cachaça aqui, que tem 1 litro. E eu peguei um copinho de 5 ml. E aí, para esse copinho de 5 ml, eu usei 4 ml de solução de EDTA. 10 a menos 3 mol por litro. Ou seja, por litro, eu tenho 10 a menos 3 a cada litro. Então, quanto eu tenho nesses 4 mol, né? E aí a gente vai fazer a primeira coisa, que é separar o que é do álcool. Melhor. Que é da cachaça. Do que é o EDTA. Na cachaça, primeiro que eu tenho um shot de 5 ml. E eu não sei a concentração. A concentração é indefinida. Tanto a concentração comum quanto a concentração molar. Aqui ele quer a concentração comum. Mas enfim, não sei. Aqui eu tenho 4 ml de volume. Eu tenho concentração molar, 10 a menos 3 por litro. mm é isso. O volume é isso. E é isso que eu tenho. Mas eu já consigo achar uma coisa, que é o número de mols. O número de mols vai ser 10 a menos 3. Opa, você escreveu menos 3. Vezes esse 4 ml. Lembrando que esse está em litros, esse está em ml. Eu vou converter esse em litros. É 4 vezes 10 a menos 3 litros. Se você não sabe converter de ml para litro, um segredo é: se tem esse m minúsculo antes da unidade, é porque é 10 a menos 3. Isso serve tanto para milímetros, serve para os mililitros e para miligramas também. Lembrem-se disso, mili é 10 a menos 3. Se eu multiplico isso por isso, eu tenho que o número de mols é 4 vezes 10 a menos 6 mol. E para que eu preciso disso, né? Porque eu procurei isso. Bom, eu sei que aqui dentro eu tenho então 4 vezes 10 a menos 6 mol de DTA. Porque o que eu preciso saber
não é a concentração, é o número de mol, porque ele que vai reagir em 1 para 1 com o que tem aqui nesses 5 ml. Ou seja, se ele reage 1 para 1 e ele reagiu só com 5 ml, isso quer dizer que aqui nos 5 ml eu tenho 4 vezes 10 a menos 6 mol de Cu, de cobre. E aqui é DTA. Então eu já descobri mais uma nova informação. N é 4 vezes 10 a menos 6. Opa, cachaça não, né? De cobre na cachaça. E aí eu já consigo descobrir a minha concentração molar. Percebam que eu não estou seguindo uma ordem. Estou reparando que informação eu consigo tirar desse exercício e também pensando em que informação vai ser relevante, né? E eu vou seguindo esse caminho. Aqui, por exemplo, vai dar o mm é igual a 4 vezes 10 a menos 6, que é o número de mol, sobre o volume. 5 mililitros, de novo, transforma em litros, mili é 10 a menos 3. Isso vai dar 8 vezes 10 a menos 4. Só para mostrar que vai dar 8 vezes 10 a menos 4. Isso com isso dá menos 3 aqui em cima. 4 dividido por 5 dá 0,8. 0,8 vezes 10 a menos 3. Eu já pus em... Eu tirei a vírgula aqui e aumentei um menos aqui, né? Aí ficou 8 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Lembrando que essa é a concentração no shot. Quer dizer, nos 5 ml da amostra. E aí, eu tenho essa concentração. E assim, se eu tirar aquela concentração da pinga, elas não têm concentrações diferentes. Não é porque eu tirei um pouco do volume que tem na pinga que ela mudou a concentração dela. Muito pelo contrário, né? Elas têm a mesma concentração. Se eu pego um copo de suco, por exemplo, e divido o copo em 2 copos, não vai ter um copo mais diluído e um copo mais concentrado. Eles vão ter a mesma concentração, né? Eles são a mesma solução. Então, se aqui eu tenho 8 vezes 10 a menos 4 mol por litro, quer dizer que aqui dentro eu também tenho 8 vezes 10 a menos 4 mol por litro. E aí, eu posso facilmente descobrir quantos miligramas por litro ele tem. O que eu preciso fazer é transformar isso de massa molar para concentração. Ou massa molar não, de concentração molar para concentração comum. E, como eu já deixei bastante claro, quando eu quero de concentração comum para concentração molar, eu só preciso seguir esta formulinha aqui. Concentração comum é massa molar vezes concentração comum é concentração molar vezes a massa molar. Pensando que esse daqui é mol por litro e esse daqui é grama por mol. Se a gente pensar nas unidades, o mol corta o mol e aí sobra gramas por litro. Então C vai ser igual a massa molar, 63,5, vezes a concentração molar, que é 8 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Eu já fiz essa conta. Isso dá 508 vezes 10 a menos 4 gramas por litro.
Mas, de novo, fiquem espertíssimos com isso. Com a unidade que o exercício pede. Miligramas por litro. E miligramas, como eu acabei de falar, é 10 a menos 3 gramas por litro. Ou seja, se eu dividir isso tudo por 10 a menos 3, eu vou ter miligramas por litro. Isso dá... Se pensar aqui, ó, corta aqui. Vai sobrar 10 a menos 1, 50,8 miligramas por litro. Aqui eu tenho que a resposta é aproximadamente afirmativa D. Bom, por hoje é só. Até sexta-feira, até às 1 da tarde, o canal do CPSEX estará postando as últimas aulas do nosso intensivão. Tenha uma boa tarde.